Amigos do Na Área do Esporte, salve, aqui estamos com alegria e disposição para trazer as informações, as observações em relação ao esporte da nossa aldeia, as coisas do esporte, as coisas do futebol e também do vôlei. Falar em vôlei, o Unilife, começando pelo vôlei, o Unilife Maringá acabou perdendo na segunda-feira para a equipe do Pinheiros, na segunda rodada da Superliga Nacional Feminina de Vôlei. Maringá é o único time que representa o estado nesta importante competição, na elite da competição da modalidade que é a Superliga Feminina, com a participação de estrelas da seleção brasileira. E o Unilife Maringá, que tinha feito uma boa estreia vencendo o SESI Bauru lá no interior paulista, lá na cidade de Bauru, por 3-2, recebeu o Pinheiros no Chico Neto nesta segunda-feira e acabou de virada perdendo por 3-2, também por 3-2. Veja você a tabela que o time maringaense pegou, que as meninas do Aldori Gaudêncio pegaram na largada da competição. Enfrentaram a campeã paulista, as campeãs paulistas, o SESI Bauru, venceram por 3-2 lá em São Paulo e depois receberam as vice-campeãs paulistas do Pinheiros no Chico Neto e perderam por 3-2. Portanto, é uma demonstração, um indicativo de que o time maringaense está no caminho certo no que concerne, em primeiro momento, se manter na elite da modalidade, como foi na temporada passada. Esta é a segunda temporada consecutiva que as meninas maringaenses disputam a Superliga e por isso, resultados considerados bons, faz 3 pontos e larga bem na competição. Em relação ao Grêmio de Esportes Maringá, o Grêmio Maringá que está classificado para as finais do Campeonato Paranaense da terceira divisão. A classificação e a qualificação para a segunda divisão do Campeonato Paranaense aconteceu na partida contra o Araucária do último domingo, quando o time do técnico Claudemir Esturion perdeu para o Araucária por 2-1, mas nas penalidades se qualificou, garantiu a condição de disputante da segunda divisão do Campeonato Paranaense em 2023 e vai decidir o título desta competição. Antes de falar mais deste jogo, fazer o registro da importância histórica na qual se coloca o técnico Claudemir Esturion, porque ele subiu o acesso, ele conseguiu o acesso com o Maringá Futebol Clube, não é? Lembra-se da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, e na primeira divisão com o Maringá Futebol Clube foi vice-campeão naquele título que perdeu para a equipe do Londrina no estádio regional William Davids. Depois foi campeão com o Aruco da terceira divisão, o Aruco que está aí na primeira divisão, o técnico campeão da terceira divisão foi o Claudemir Esturion, e agora, de forma inédita, consegue também com o Grêmio de Esportes de Maringá o acesso para a segunda divisão e vai decidir o título contra a equipe do Patriotas. Venceu o Araucária, não foi um jogo fácil, estivemos lá acompanhando. O time de Araucária se mostrou um time muito bom, fez o resultado do qual precisava para levar a decisão para a cobrança de tiro livre a partir da marca de pênalti, e aí o time maringaense fez 4-2, teve um aproveitamento melhor e acabou se qualificando. Vai enfrentar o Patriotas em 2 partidas, a primeira neste domingo, na capital do estado, no estádio de Vila Capanema, no Durival de Brito e Silva, o tradicional estádio do Paraná Clube, que está cedido para o Patriotas para a disputa desta Série C do Campeonato Paranaense. O primeiro jogo lá, porque o Grêmio de Maringá tem a melhor campanha. E a segunda partida no sábado seguinte, dia 19, no estádio regional Willie Davids. Aí é hora do torcedor comparecer em massa, de lotar o estádio regional Willie Davids, porque, afinal de contas, não é pouca coisa que estará em jogo. É o título de uma competição, é o troféu de uma competição que o time alvinegro estará conquistando. Oxalá isso aconteça. Faz o primeiro jogo contra o Patriotas e aí você, torcedor mais entusiasmado, poderia perguntar ao comentarista: o Grêmio é favorito por conta da campanha que fez na primeira fase, quando passou toda a primeira fase de forma invicto, veio perder agora só nas semifinais? Não necessariamente, não é? Porque a chave que o Grêmio disputou, o grupo B que o Grêmio disputou, não digo mais fraco, mas menos forte que o grupo A, onde estiveram Araucária e o Patriotas. Basta dizer ou constatar o grau de dificuldade que o time maringaense
encontrou para enfrentar o Araucária, que foi o segundo colocado daquele grupo, não é? O Patriotas ficou em primeiro e o Araucária ficou em segundo. O Patriotas, como primeiro colocado do grupo A, pegou o Arapongas, que foi o segundo do grupo B, empatou em Cornélio Procópio por 0-0 e na decisão venceu lá na Vila Capanema por 2-0. Portanto, o grau de dificuldade que o técnico Claudemiro Sturion vai encontrar diante do Patriotas certamente não será pequeno, mas enfim, o Alvinegro tem um bom elenco, não é? Agora com esse espaçamento de jogos, tem a recuperação de alguns profissionais que estavam lesionados ou se recuperando de lesão. A projeção que se faz é de que ele tenha força máxima já para o próximo domingo e que isso possa se repetir no sábado seguinte, quando o título estará sendo decidido. Mas favoritismo não há, não. O Grêmio Maringá, o GEM, tem que se preparar para duas partidas muito difíceis e quem menos errar certamente vai ficar com o título. De importante que as duas equipes, tanto o Patriotas quanto o Grêmio Maringá, já estão garantidas na segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2023. Isso em relação ao Grêmio. E agora o Maringá Futebol Clube e o Aruco, que se preparam para as disputas da primeira divisão, agendada para o dia 15 de janeiro. Neste novembro, já a partir de 15 de novembro, os dois elencos vão sendo montados e os treinadores já decolam, já começam a preparação das equipes para a disputa da primeira divisão, quando historicamente a Cidade de Canção terá 2 times na primeira divisão, 2 times na elite do Campeonato Paranaense. O Maringá Futebol Clube, atual vice-campeão, perdeu o título para o Curitiba, e o Aruco Esportes Brasil, o Aruco Maringá, que tem uma ascensão espetacular, meteórica, não é? Foi fundado em 2020, em 2021 disputou a terceira divisão, subiu para a segunda divisão em 2022, neste 2022 foi para a primeira divisão, portanto a proposta que tem o Samurai Black é uma proposta muito séria, já deu para sentir isso. E fica então a expectativa até para o derby, o histórico derby que vai acontecer. A Federação Paranaense deve divulgar a tabela dos jogos até o próximo dia 15, por conta de que o regulamento determina que a programação de jogos tem que ser anunciada 60 dias antes do início da competição. E dia 15 de novembro vamos conhecer a tabela do Campeonato Paranaense e aí saberemos contra quem o Maringá vai estrear, contra quem o Aruco Esporte Brasil vai estrear e quando as duas equipes vão se enfrentar. Ainda em relação ao Maringá Futebol Clube, expectativa por conta da Taça São Paulo de Juniores. A competição começa já no dia 3 de janeiro, não é? A primeira competição oficial é sub-20, mas é uma competição importante. O Maringá Futebol Clube, que acabou caindo nas semifinais, perdeu para o Atlético, mas fez uma campanha exemplar. O técnico Silvinho Canuto capitaneou a rapaziada, conseguiu aglutinar um bom elenco, alguns dos quais, inclusive, estarão disponíveis para o elenco de profissionais. Vamos ver o que é que o Maringá consegue fazer neste sub-20. Tem o ABC de Natal no seu grupo, o Lemense, que é o anfitrião, por conta de que este grupo está sediado na cidade de Leme, e também o RB Bragantino. Portanto, é um grupo bastante complicado. Oxalá o Maringá Futebol Clube, o tricolor maringaense, consiga passar para a segunda fase. A gente vai acompanhar já a partir do dia 3 de janeiro. Era isso, gratidão pela sua atenção e continuem por aqui que nós estaremos sempre atualizando as informações do desporto da nossa região.